Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais um painel de Arandoland com um convidado super especial, PJ Pereira, diretamente de Nova York. Hoje nós vamos trocar várias ideias aqui e vários momentos interessantes e absorver toda essa experiência do PJ, um dos maiores publicitários premiados do Brasil, internacionalmente, uma personalidade. A gente vai fazer uma conversa aqui bem agradável. E, como eu faço sempre em cada painel, a gente começa falando um pouquinho de Arandoland. Vocês todos estão aí passeando por Arandoland. Para chegar no nosso estádio, que a gente batizou de Maracandu, vocês passearam pela cidade. Depois que acabar esse painel aqui, dá uma passeada maior, porque tem muita coisa interessante aí. Se vocês já gastaram meia hora, significa que não andaram nem 1% ainda. Tem muita coisa para andar. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês para falar um pouquinho sobre Arandoland e sobre o nosso projeto. Olha só, a Arandoland, a gente criou uma organização, uma empresa, né, a partir da nossa entidade RioSoft, a gente criou uma startup e a gente definiu um propósito assim bem ambicioso, né? A gente quer mostrar para o mundo, mostrar para o planeta como é que o mundo e as pessoas podem estar melhor se os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU tiverem sido cumpridos até 2030. Esse é o mote. A gente usa a referência, são os ODS da ONU. O que a gente quer? A gente quer trazer empresas para cá, trazer organizações, escolas, prefeituras, instituições para dentro de Arandoland, nossa cidade virtual. Ela cabe, as pessoas vão trazer suas experiências, trazer seus exemplos e mostrar como é que estão fazendo dentro desse mundo dos objetivos sustentáveis, que cobre pobreza, saúde, educação, cidades, trabalho, energia, pô, tudo. Eu gosto dessa figura retangular, vocês conhecem o ODS, e gosto daquela figurinha redondinha, que são os 5 P's. A paz, a prosperidade, as pessoas, o planeta, parcerias. É isso o nosso negócio, é esse em Arandoland. Aí, dá uma olhada aqui numa vista aérea. Olha só, essa cidade está pronta. Aí eu não posso dizer que está pronta, porque ela nunca vai estar pronta. Ela está em construção permanente. Tem ruas, tem avenidas, tem edifícios, tem praça, tem ali no mar tem energia eólica, tem navio de cruzeiro, tem estaleiro, ali do lado de fora tem uma região agronegócio ali do lado esquerdo com energia solar, os prédios são todos modernos, tem muita coisa legal para a gente mostrar como é que seria em 2030, tá? Se esses objetivos tiverem sido cumpridos. Então essa é a introdução que eu gosto de fazer, e agora eu queria passar para o Joel, para ele apresentar o nosso convidado, que eu até coloquei um slidezinho aqui. Aí, Joel, com você. Desculpe, microfone. Eu estava falando que o slide está com a foto diferente. É a mesma pessoa mesmo, Paulo? É, que só o cabelo agora está maior. Mas eu cortei o cabelo provavelmente nesse dia e nunca mais cortei. É uma mudança permanente. Legal. Nossa, mas olha, que bacana ter o nosso amigo PJ aqui, uma pessoa notável, né? Ele começou a carreira em 95, na DM9 aqui em São Paulo, como publicidade, né? E foi evoluindo para uma linha internacional, passou pela agência Clique também em São Paulo, depois foi para São Francisco, né? Logo, São Francisco, a Pereira e Odell, em São Francisco, que tem uma filial, a matriz, não sei, em Nova York hoje em dia, né? Além disso, o PJ fez algumas coisas muito legais, escreveu alguns livros, está escrevendo outro que eu sei também, está para sair. Ele faz arte marcial, faz jiu-jitsu, e um destaque muito grande, né? A Associação de Marketing brasileira deu uma premiação especial para ele. Ele fez parte também do júri de Cannes, né? Onde que é o maior certame de publicidade, de peças publicitárias, né? Do mundo, onde tem os famosos leões de ouro, né? Onde ele já ganhou vários. Então, fica aqui uma introdução muito pobre de uma carreira muito rica, onde a gente vê um cara que começou a realizar coisas e não parou mais, né? E tem muita coisa para fazer ainda também. E acho que ele vai trabalhar em sustentabilidade. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tá legal. PJ, você quer comentar alguma coisa antes da gente conversar? Eu tinha até uma informaçãozinha para passar, mas você pode dar a sua
Sua abertura aí. A informaçãozinha é que antes da DM9, minha carreira começou no Rio de Janeiro, na Telesoft, trabalhando com o Paulo. Pô, será mesmo? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa sobre isso aqui. Olha aqui. Exatamente. Olha só, em 1989, nós criamos um projeto que era livro eletrônico, Publicações Eletrônicas Telesoft. Fizemos para a Embrapa com patrocínio. Foi o primeiro software no mundo que tinha propaganda. Dentro dos disquetes tinha um texto de alta qualidade sobre o cultivo da soja, economia da soja, informações sobre a soja, apoio da Embrapa, apoio de uma multinacional, e nós fizemos isso. E dentro desse programa, o PJ criou o primeiro game que a gente tinha dentro de um software. Nunca existiu isso no mundo. Aí o game era um tratorzinho que andava pela produção, fazendo a colheita e fazendo a aspersão lá do defensivo, fazendo um negócio bem sustentável. Aí eu dizia, eu fiz o casamento ali com os ODS. Olha, o ODS da agricultura já estava ali, né, do agronegócio. E o ODS da educação da qualidade já estava ali. Isso foi em 1989, e se não me falha a memória, PJ devia estar na faixa dos seus 16 para 17 anos. E essa foi um primeiro esforço da criatividade. Mas não parou por aí, não. Essa é a área de tecnologia. Eu acho que isso aí foi fake, hein, Paulo? Acho que foi fake, hein? 89? 89. Não é fake, não? Isso aí. 89. Mas tem mais. Ó. Na década de 90, nós mergulhamos nos programas de qualidade total. E nesse momento a gente cruzou com o Joel e, por uma coincidência do destino, estamos os três aqui trabalhando o assunto da qualidade total. Aí preparamos, quando eu digo preparamos, o trabalho maior todo foi do PJ, compilando uma coleção de 3 livros. Usuário que não sabe o que é, os princípios da qualidade aplicados à informática, indicadores de qualidade e produtividade para a área de informática. Os autores desses 3 livros foram Paulo Milé, o Evandro Milé e o Paulo Jorge Caldas Pereira, também conhecido como PJ Pereira. Nessa linha, quando a gente cruza tecnologia com qualidade total, a gente está cobrindo os ODS todos. Quando eu conversei com o PJ um tempo atrás, convidando, ele disse, não, esse negócio dos ODS não é muito assim conhecido por aqui e tal. Ele disse, olha, você trabalha em todos eles, pode ficar tranquilo que a gente já navega em vários deles. Então, essa introdução que eu queria fazer no pré-1995, com toda a satisfação a gente faz. Agora eu passo a palavra para o PJ fazendo a primeira provocação. Você acha que esse assunto da informática, tecnologia com qualidade, esses 2 pilares, junto com a sua criatividade de nascença, formaram um tripé que ajuda a sustentar a sua vida? Sim, eu acho que foi não só o início, mas foi a base que fez tudo acontecer. Meu primeiro emprego na propaganda foi para cuidar da área interativa na DM9, e eu fui porque eu ganhei a posição porque eu entendia o trabalho que eu mostrei foi esse trabalho do Pet Soja que você falou, que você mostrou aí. Você, eu lembro naquele ano, tinha acabado de lançar o web, estou ficando velho, né? O ano que saiu uma reportagem, eu lembro, saiu uma reportagem falando que agora a internet era gráfica e podia ter foto, podia ter imagem. Aí eu falei, bom, isso daí vai ter propaganda, eu já fiz, eu posso trabalhar com vocês aí. Aí eles falam assim, beleza, eu acho que faz sentido. Foi assim que começou. Eu acho que a publicidade, né, é a alma do negócio, né? Tem um ditado meio batido, mas muito verdadeiro, né? Então, eu colocaria para você uma questão de um dilema que pode aparecer às vezes, né? Você levantou uma lebre muito legal sobre respeito ao consumidor, né? Como é que você coloca isso assim no mundo onde as pessoas estão tão imediatistas e estão querendo ficar na superfície das coisas? Como é que isso afeta teu trabalho como publicitário? Olha, uma das coisas mais difíceis e mais complexas da carreira publicitária é você tentar frear o instinto de julgar o público com que está falando. Então, às vezes, tem áreas que tem causas e projetos super importantes que eu tenho uma opinião formada, e aí você vai lá, por definição, se eu tenho uma opinião formada, eu tenho que falar com alguém que não tem uma opinião, ou que tem uma opinião contrária à minha,
se eu já entrar julgando, eu me ferrei. Eu não vou conseguir conversar com eles. Então, eu precisei construir ou desenvolver uma habilidade de olhar para o público com que eu estou falando e entender o mundo pela visão dele. Então, você tem que virar um pouco camaleão nesse aspecto, sabe? Você não pode falar... O meu trabalho com a maior parte dos meus clientes, que sejam marcas e produtos, ou sejam causas, é conseguir fazer um pouco esse meio do campo do que ele tem que falar com o que o outro está disposto a ouvir, com o que o mundo está disposto a ouvir. Mas eu preciso entrar com o ponto de vista da audiência, não de quem está falando, senão eu não consigo ajudar muito. E aí, nesse aspecto, o mundo está ocupado demais, está de saco cheio de informação, não quer que ninguém mais diga para eles o que fazer. Tem alguns parâmetros que são algumas coisas que você ouve de todos os segmentos, e tem a ver com isso. Eu não quero que empresa nem governo me digam o que fazer. Eu estou muito ocupado para prestar atenção no que você está falando e eu não quero mais que você me interrompa, porque eu tenho mais o que fazer. E aí a propaganda tem que conseguir arrumar uma maneira de conversar com essas pessoas ao redor e desviando dessas balas perdidas. Aí não foi como eu comecei a minha carreira, mas é como hoje a gente tem que se adaptar. Isso. Eu preciso explorar um pouquinho melhor isso, porque você falou da opinião do seu cliente, da opinião do seu público-alvo, né? Como é que você gerencia a sua opinião sobre o assunto que é objeto da propaganda, que você pode até divergir das duas que você já mencionou, né? Como é que você coloca a sua visão pessoal? Deixa eu completar aí. Nessa linha da criatividade, muitas vezes você apresenta para o cliente algo que ele nunca pensou e nem o cliente dele também pensou. Então, você está entrando com a variável diferente. O papel é ser um terceiro caminho. Perfeito. Sabe? Que é o trabalho nessa conversa. É mais ou menos assim. Imagina que você tem uma marca que quer falar com o consumidor. O consumidor não quer ouvir o que a marca tem para dizer, porque ele quer ouvir o que a namorada está dizendo, o que o filho está dizendo, o que o primo quer contar. Tem coisas muito mais interessantes. Quer assistir o filme, quer ver o que o influencer, o cara que ele segue no TikTok fez essa semana ou hoje. E a marca não tem muito espaço. O problema, a maior dificuldade que uma marca tem hoje nesse território não é nem o que falar, é a oportunidade de falar. O meu trabalho, eu diria que 80% é criar uma oportunidade que a pessoa do outro lado fala assim, peraí, não, agora eu quero ouvir sim, entendeu? E aí, depois que abrir essa porta é fácil, ou é bem mais fácil. Então, a criatividade, ela se aplica muito ela entra nesse momento, assim, olha, de criar uma oportunidade para ser ouvido. E que antes de eu começar na propaganda e no início da minha carreira, isso era uma coisa meio fácil, porque você comprava atenção, você comprava o comercial, né? Você comprava o comercial na novela das 8, comprava o comercial no Fantástico, e você garantia que ia ter um monte de gente assistindo. Agora não tem mais, então você tem que trabalhar muito mais duro para ter essa honra do tempo da sua audiência. Agora, muita coisa que você fez também, você foi assim, pioneiro, né, um monte de prêmios que ganhou na originalidade, né? A gente gosta muito de falar aqui do ODS 4, que é a educação, lifelong learning, né? Aprendizado ao longo da vida para toda, com qualquer idade. Quando você fez, né, e vários prêmios seus foram de inovação. E nessa hora da inovação as pessoas estão aprendendo. Eu cansei de ler artigos de pessoas que viram coisa que você fez. Puxa, aprendi muito com o PJ. Como é que você vê esse lado de formação de pessoas, de aprendizado, de educação, que é um papel também paralelo? Eu acho que... Como eu comecei a minha vida, eu estava falando, comecei minha carreira trabalhando com o Paulo como programador e depois fui mudando, fazendo outras coisas até chegar na propaganda. Mas eu nunca perdi a minha curiosidade, nem, em particular, meu interesse pelo lado de tecnologia. O que fez com que
Esse negócio de gostar de tecnologia é uma cachaça e é um problema, de uma certa forma, porque você gosta de uma coisa que muda, né? Que não tem como ficar parado. Se você tem algum interesse pelo assunto, você precisa estar disposto a, de tempos em tempos, dar uma atualizada e trazer um arsenal novo de possibilidades para o que você faz. Eu acho que esses ciclos estão ficando cada vez menores, o que faz com que a sua capacidade sua habilidade de aprender, sua capacidade de se manter curioso e não ficar desmotivado quando tudo que você aprendeu não vale mais, é um talento que vale muito, mais do que valeu em qualquer outra época. Porque o tamanho do ciclo e a velocidade com que você pode perder completamente o seu conhecimento pode passar a valer nada, é muito alto. Então, a sua habilidade de aprender eu acho que é o verdadeiro talento e o verdadeiro conhecimento que você tem hoje. Espetáculo. Eu ia puxar um pouquinho para falar de um ODS específico, né? Mas eu não posso deixar de comentar o que você acabou de falar. Eu acho que hoje em dia existe um problema de dar atenção, né? Você não consegue ter atenção profunda e duradoura em nada. Tem uma interpretação daquela lenda do Alibaba, os 40 ladrões, que fala que aquilo é uma coisa psicológica, de que são 40 ladrões da nossa atenção, que estão sempre nos roubando. O celular, então, é uma arma terrível, que não nos deixa parar e pensar em alguma coisa mais real, mais concreta, né? Enfim, isso é um papo para outro dia. Eu queria falar do ODS 12. O que diz o ODS 12? Ele preconiza que a gente tem que ter produção e consumo consciente. Ora, isso passa por uma propaganda que fale, digamos assim, de uma maneira sempre positiva, mas com o pé na realidade do produto, né? Como é que você vive esse dilema de ter que, às vezes, na fronteira do que é verdade ou não é verdade, que o teu cliente está pedindo, né? E você tem que, de alguma forma, se manter aderente aos teus princípios, né? Como é que você vive, como é que você gerencia o dilema e como é que você pode fazer uma conexão entre o teu trabalho e um consumo consciente que teu cliente vai induzir ao cliente dele? Eu faz muitos, deve ter uns 10 anos atrás, eu patrocinei um evento era um evento relacionado à ecologia no que estava acontecendo em São Francisco, quando eu morava lá. E aí, parte desse processo, eu fui conversar com a presidente do evento, e eu perguntei para ela, Finca, o que a propaganda pode fazer para ajudar nesse mundo melhor? Aí ela olhou assim para mim assim, sinceramente, eu não sei, porque o maior problema do mundo hoje é que as pessoas consomem demais, e o seu trabalho, se parar de consumir, é um problema. Eu acho que essa é uma crise que o mundo das agências inteiro tem que lidar, e é uma coisa que, de vez em quando, eu tenho que parar para pensar um pouquinho. Parte disso, para mim, tem a ver com o fato de que a gente ajuda a manter o emprego de milhões de pessoas, e é o emprego que faz a economia rodar e que faz as coisas continuarem operando. E a outra parte disso também, no final das contas, tem a ver com vocês. Na hora que você pega um produto para colocar ele, levar ele para o mundo, como em ser honesto em relação ao que esse produto traz, o que ele faz, o produto ou o serviço, seja lá o que for, ao que ele faz, o que ele traz e para quem ele é e que momento, em vez de tentar fazer as pessoas quererem coisa quando elas não precisam. Eu acho que o mundo do marketing inteiro, inclusive nas companhias que investem, entre os clientes, isso é uma ideia bastante disseminada. Assim, não adianta você convencer alguém a comprar um produto ou um serviço que, depois da primeira vez, ele vai descobrir que ele não precisava, que aquilo ali não era uma boa ideia. É muito caro você trazer a pessoa a primeira vez, então você gastou muito para trazer a pessoa que provavelmente perdeu o dinheiro na primeira vez,
na primeira compra e ela não vai comprar, não vale a pena. E eu acho que isso está virando um pouco uma coisa um pouco mais, uma ideia um pouco mais conhecida e mais aceita, que é isso de que o consumo com uma necessidade real, ele é muito mais lucrativo do que numa necessidade falsa. Fantástico. Legal, você está falando uma coisa, estou me lembrando de umas frases aqui, uma delas é que a curiosidade é a mãe da criatividade, né? Então, a gente vai pensando e vai aprendendo, e eu não gosto daquele pessoal que fala que você precisa desaprender. Não, você precisa aprender sempre e fazendo. Eu descobri outro dia que nós somos nexialistas. Eu disse, o que é isso? É a pessoa que acha nexo nas coisas e faz conexão e ligação. Isso que você está dizendo, muito parecido com o que nós fizemos no mundo da qualidade, nós três. O pessoal discutia, não, o negócio é lucro, essa qualidade fica lá, depois o mundo atropelou. E disse, não, olha, se não tiver qualidade, acabou o lucro. E está acontecendo de novo e vai acontecer com a sustentabilidade. Eu acho que esse ponto aí é uma mudança, e a gente está vivendo essa mudança. E eu quero aproveitar para fazer uma pergunta na linha dos seus prêmios. E quando chegou nos 18 leões aí, eu perdi a conta, né? Acho que já deve ter mais do que isso. Mas como é que foi sua primeira premiação? Qual foi a sensação que você teve e qual foi a maior premiação que você considera na tua carreira? O primeiro prêmio na propaganda, eu acho que eu ganhei um prêmio na época de faculdade, antes da propaganda, e meu primeiro prêmio na propaganda, e os dois têm uma coisa em comum que eu acho engraçado, olhando para trás. É que eu não tinha muita noção de que aquilo ali era difícil. Quando eu estava na faculdade, no meu primeiro período da faculdade, estava trabalhando na área de qualidade e tudo, eu lembro que um dos assuntos que estava na moda era reengenharia de processo. Aí eu estava, primeiro semestre da faculdade ainda, teve um fórum internacional de administração no Rio de Janeiro, gente do mundo inteiro vindo falar, e eu estava na PUC ainda na época, primeiro período, e aí tinha um prêmio de monografias. Eu falei, bom, prêmio de monografia, eu estou estudando esse assunto para o trabalho também, eu vou escrever sobre ele. Aí escrevi sobre reengenharia, fiz um apanhado sobre um monte de coisa que tinha, submeti, e aí ganhou o tal do prêmio, a monografia foi premiada, né? E aí os caras, os organizadores falaram, mas vem cá, você já se formou? Eu falei, não, estou no primeiro período. Eu falei, mas como você escreveu a monografia no primeiro período? Eu falei, não pode? Eu falei, não, monografia você escreve no fim, porque você estava para se formar, eu não sabia. E eu escrevi e ganhei. Mas eu só fiz isso porque eu não sabia. Se eu soubesse que era só na hora de se formar, eu não tinha nem começado a escrever. O negócio do prêmio foi uma coisa parecida também. Eu estava trabalhando, eu trabalhava numa agência que era uma das agências mais premiadas do Brasil já, e num determinado ano, eu tinha acabado de mudar para a área de criação, eu trabalhei 2 anos lá em vários departamentos diferentes, mudaram para a área de criação, e aí o Festival de Cannes abriu uma categoria que era só para o mundo digital. Eles tinham uma categoria de filme, tinha uma categoria de mídia impressa, e aí abriram uma categoria de digital que ninguém dava muita bola na época. Eu falei assim, vamos ver, vamos fazer. Então, abriram a categoria digital, eu vou escrever. Aí fizemos umas coisas lá, tinha uns trabalhos bacanas, escrevemos, ganhou. Que ano? Isso foi... Nossa, quando foi isso? Foi no século passado, eu acho. 97, 97, eu diria, 97, 98, por aí. E aí ganhou um ouro, e aí, por causa desse ouro, a agência foi a agência mais premiada do mundo, foi a diferença entre o nosso... Foi a agência mais premiada, mas a diferença entre a gente e o segundo lugar foi exatamente esse ouro. Foi tudo igualzinho, em todas as categorias, mas a gente ganhou um ouro digital que eles não ganharam, a gente foi a agência do ano. No ano seguinte, a mesma coisa, foi mais um ouro, agência do ano de novo, e por conta desse... E aí, eu acho que foi quando a propaganda brasileira começou a pensar, não, vamos investir no mundo digital, porque isso é importante. Mas também, nessa época, eu lembro quando saiu o primeiro, eu falei assim, ganhou, legal. Eu falei, não, gente, isso aqui
tem gente que passa a carreira inteira e nunca ganha, e isso é muito importante. Eu falei, então tá bom, então é. Eu não sabia que era importante, não sabia que era difícil, fiz, foi, então tá bom. Tem um ditado que diz assim, não sabia que era difícil, foi lá e fez. Pois é. Esse é bom, esse é bom. Aconteceu essas 2 vezes. E aí depois, a partir disso, você falou, bom, agora eu sei que é difícil, mas eu sei que dá para fazer, então vamos continuar tentando. E qual foi o mais impactante dessas suas premiações? Foi o ano do Tri? Eu acho que foi a combinação no ano que a gente ganhou 3 Grand Prix e ganhou um Emmy na semana anterior. Essas foram 2 semanas que é difícil até de calcular como foi isso. Assim, foi muito... Fora muito que misturou a parte de filmes também, de filme com publicidade, foi nessa época. Foi um trabalho que a gente fez para a Intel, mas tem 10 anos isso, e a Intel queria se levantar, queria ganhar mais atenção do público jovem, né? O pessoal que estava adolescentes e universidade. E a gente deu uma olhada na época como que eles gastam o tempo dele usando tecnologia, e na época era muito laptop, o celular ainda não era tão poderoso, e a resposta é eles passam a maior parte do tempo em mídia social, especialmente no Facebook, na época, e vendo filme. Tinha Netflix, mas vendo filme, o filme era uma coisa muito importante. E aí eu falei, bom, se é isso, por que não faz junto como uma empresa de inovação, que é no caso da Intel, a gente não faz uma coisa e mistura os dois. A gente criou uma categoria de filmes onde as pessoas interagiam com os personagens, e aí fez, durante 4 anos seguidos, uma vez por ano, a gente fazia um filme onde tinha essa interação, onde tinha um lado de mídia social dentro do filme. E aí o primeiro ganhou um monte de leão, mas o segundo ganhou um monte de Grand Prix, ganhou a Emmy, e depois o terceiro e o quarto também ganharam, mas esse segundo foi uma coisa, um ponto fora da curva. Legal. Deixa eu trazer aqui a atenção para uma coisa que você fez também. Aparentemente, você gosta muito de contar história, né? Contar história realmente é uma arte. Eu trabalho com software, com desenvolvimento, né, com processos, e a gente tem que exercitar muito isso, né? Fazer uma apresentação convincente, tem que saber contar a história, tem que ter uma sequência, né? Tem um processo cognitivo que tem que ser obedecido. Fala um pouquinho sobre o que é essa arte de brand entertainment, e como é que isso se encaixa na tua profissão, né? Na tua carreira e na tua empresa. A ideia é a seguinte: a propaganda é uma disciplina que foi criada no início, no iniciozinho, ela era uma maneira de chamar atenção para a mensagem que você tem que falar. Tem pouca gente que sabe, mas, por exemplo, o misto quente, o queijo quente que todo mundo come, foi uma ideia de propaganda. Alguém, um publicitário, olhou e falou assim, olha, você tem que vender esse queijo aqui em fatia, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um nome para esse sanduíche, vamos botar ele dentro do sanduíche, bota na chapa quente, ele fica assim, o queijo derrete, a gente chama de grilled cheese, e vamos vender isso. E aí foi uma ideia gerada para vender aquele queijo que já vem fatiado. Foi daí que surgiu o grilled cheese. Caramba! E aí, em algum momento, essa prática começou a aumentar, esse mundo de empresas que ganham dinheiro, que vendem um serviço de fazer um produto ficar famoso. Isso cresceu tanto que se achou uma formulinha interessante. Eu falei, e se a gente pegar o programa na televisão, ou uma página na revista, uma página no jornal, na verdade começou com revista e jornal, né? Se a gente pegar uma página no jornal onde as pessoas já estão lendo e colocar a nossa mensagem publicitária ali dentro. E aí que as pessoas já estão prestando atenção, já está entre uma página e outra, tem a mensagem, foi. Isso passou do jornal para a revista, passou para a televisão, e durante décadas, isso foi o jeito como se contou a história, como as marcas contaram a sua história. Só que aí veio a internet. E as pessoas passaram a poder dar o play onde eles querem, quando eles querem ver o filme, passaram a poder pular
um pedaço que eles não queriam ver, e aí a propaganda passou a fazer cada vez menos sentido como uma interrupção. Existe ainda hoje, mas você olhar o volume de oportunidades de espaço publicitário de alto nível com uma audiência real é muito poucos. Na época que eu morava no Brasil, se você comprasse um comercial no Fantástico, era garantido que o Brasil inteiro ia ouvir, ia assistir. Se você comprasse um comercial de 1 minuto no Jornal Nacional, não tinha como ninguém, como o Brasil inteiro não saber. Hoje não é assim. Você pode botar 3 vezes no Fantástico no mesmo dia, todos os Fantásticos durante o mês. Vai ter muita gente que não vai nem saber que você existe. Então, o Brand Entertainment é uma ideia que surgiu por conta disso, mas é retomando a origem da propaganda, que assim, olha, e se a propaganda não for mais uma interrupção da programação que o consumidor quer assistir? E se a gente for tão interessante, eu tiver a pretensão, o sonho de ser tão interessante, que as pessoas vão vir porque elas querem gastar o tempo delas, querem dar o tempo delas e dedicar o tempo delas ao que você tem para dizer. E daí que veio esse Brand Entertainment, que ele é branded, que ele vem de uma marca, mas ele é entertainment porque é uma coisa que as pessoas estão dispostas a dar o tempo delas porque elas estão se divertindo enquanto estão assistindo. Legal. Perfeito. Aproveitando a pergunta do Joel sobre a escrita, né? Contagem de histórias, você é autor de vários livros, né? Como é que isso encaixa com seu dia a dia, com a profissão? Qual é a lógica que você tem tempo para isso? Outro dia você fez um comentário, tem que ter tempo porque essas coisas são aí que eu gosto disso. O tempo você tem que fazer, né? É um tempo que eu faço, é um investimento que eu faço a maneira simples de dizer, a minha sanidade. Na prática, é uma coisa mais complexa do que isso, que eu acho que a escrita, ela não só me faz melhor como publicitário, porque ela me obriga a entender de personagens, de arcos, de histórias mais complexas que você talvez não tenha no dia a dia publicitário, mas que de vez em quando acontece, então isso me mantém atualizado e me ensina a pensar dessa maneira também. Mas tem o fato de que a carreira criativa é uma carreira que parece ser divertida, mas ela é muito frustrante também, porque você coloca toda a sua intenção, você coloca a sua melhor ideia, essa aqui é a ideia certa que vai resolver esse problema. E aí você mostra para alguém e o cliente vai lá e fala assim, não quero fazer isso, porque não gostei. E às vezes é só isso, não gostei, ou não vai resolver o meu problema. Então, você colocar a parte da sua identidade, que você, como profissional de criação, a sua identidade é ligada ao que você faz, né? Você coloca a sua identidade na mesa e ela é rejeitada, tem um impacto muito grande no seu estado emocional. E a escrita, para mim, me ajudou a ter... Olha, quando tem uma semana ruim, alguém tinha uma ideia que eu achava que era incrível, que o cliente não comprou, eu passo uns dias escrevendo, fazendo as minhas coisas sem cliente, que eu faço do meu jeito, as minhas histórias. E aí eu dou uma relaxada, 2 dias depois eu estou pronto para a batalha de novo. Eu conheço muita gente ao longo da minha carreira que era muito melhor do que eu, que não conseguiu dar prosseguimento porque não conseguiu lidar com essa frustração. E eu acho que o que me permitiu continuar na carreira ao longo dessas décadas aí foi em grande parte eu ter esses outros lugares onde eu posso colocar minha energia criativa para poder botar a energia para fora e voltar com ela zerada. E nesses outros consumidores de energia, você inclui as lutas marciais? Tem faixa preta de jiu-jitsu, de kung fu, de sei lá mais o quê. Quando eu tinha 13, 14 anos, o que eu queria fazer mesmo da vida era ser lutador de UFC. Assim, eu lembro no UFC 1, eu estava na academia vendo o UFC 1, eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Aí fui fazer participar de competição,
não gostei. Eu não me incomodo nem um pouco em apanhar, nem em bater, mas a sensação antes da luta, aquela sensação de estar num lugar onde a pessoa que está olhando para mim quer me machucar, eu não consigo lidar com esse confronto emocional. E aí eu falei assim, eu não consigo lidar com isso, não dá para ser uma carreira. Mas eu nunca parei de lutar, desde os 13, 14 anos, ou até desde os 10 anos, na verdade, até hoje eu sempre fiz alguma luta, peguei várias faixas pretas, e quando eu chego na faixa preta, eu falei assim, tá bom, agora eu vou continuar treinando isso devagarzinho, agora eu vou começar a outra, volto para a faixa branca numa outra coisa. Começo chegando até a faixa preta e volto para a branca, porque eu gosto de aprender, da sensação de estar a cada semana estar melhor do que na semana anterior. Que legal. Deixa eu trazer... Você é um lifelong learner em todas as categorias. Deixa eu trazer um pouquinho a questão da sustentabilidade, que é tão cara aqui para nós de Arando Land, né, PJ? Vou falar um pouquinho, eu sei que você já conhece, mas para algumas pessoas que estão nos assistindo, o ODS é um programa criado pela ONU, existe uma Agenda 2030 que se propõe, ela vem lá de trás, de Estocolmo, da Rio 92, ela vem da Agenda 2015, foi renovada para 2030. Ela basicamente diz o seguinte, olha, tem 16 áreas muito importantes que a sociedade, o planeta tem que melhorar porque nós estamos em risco. Tá? Existe uma 17ª área que é fazer parcerias com a Agenda 2030, mas tirando esse ODS 17, os outros 16, cada um cuida de uma área, educação, saúde, mar, terra, consumo, enfim, cidades inteligentes, todos eles. Esse programa, ele hoje em dia, ele na nossa visão, né, minha, mas compartilhada com muitos top voices do setor, ela está muito confinada a um extrato muito alto da sociedade. Ela está confinada a especialistas, né, a consultores, a empresas que têm esses programas, mas a sociedade mesmo, que deveria ser objeto desse esforço de melhoria planetária, ela está completamente esquecida. Se você para perguntar na rua, puxa, qual é o teu DS preferido? Hoje em dia a gente não sabe nem quem joga na seleção, né? Quanto mais saber qual é o ODS preferido. Eu te pergunto assim, será que a publicidade poderia fazer algum arranco, algum progresso nessa questão de disseminar na sociedade? Não o perigo é uma palavra forte, mas todo o cenário que a gente tem. E por que a Agenda 2030 é tão importante? Porque ninguém sabe, PJ. Esse é um problema que eu reputo relevante, né? Essa discussão está no nível muito alto ainda. Assim, a indústria da propaganda inteira, ela é muito ligada a causas de um modo geral, e eu acho que nos últimos 10 anos, especificamente, o Festival de Cannes, que você estava falando, que você mencionou antes, ele criou uma categoria específica ligada ao que eles chamam das metas da ONU, que são, na verdade, essa mesma estrutura das ODS. Então existe um esforço muito grande da indústria em procurar maneiras de ajudar, né, de fazer parte desse processo, e essa categoria no Festival de Cannes, inclusive, é uma maneira de fazer com que as agências queiram ainda mais isso, porque é sempre bom ter um trabalho premiado e reconhecido. Mas eu acho que existe um problema aí que faz com que isso tudo seja muito difícil, porque o fato de serem 16 áreas diferentes faz com que seja muito complexo para as pessoas entenderem o que ela é. Existe um pensamento super antigo, mas que nunca... e que é muito verdadeiro na parte técnica da propaganda, é que você nunca consegue vender várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que vender uma. Você só consegue vender uma coisa. Então, a não ser que você consiga compactar esses 16 numa única mensagem, falar, isso aqui é isso. Você nunca vai vender um pacote de 16. Isso aqui são as 16 metas. Você pode vender
num ano vende uma, no outro ano você vende outra, num mês você vende uma, no outro mês você vende outra, ou então você tem que arrumar uma maneira só de falar de todas elas juntas, mas aí vira uma só. É isso aí. Fantástico, fantástico. PJ, entrando no Brain Entertainment, eu chamo de merchan, né? A gente pode chamar de merchan. Nós, dentro de Arandolendo, temos uma área lá que a gente chama de oráculo. O que é o oráculo? É uma conexão com o ChatGPT, onde a gente pergunta para o oráculo: vem cá, como é que vai ser esse ODS aqui em 2030 se ele for todo cumprido? Na área do agro, na área da fome, na área da educação. Aí vem uma resposta inteligente: olha, a educação vai melhorar por causa disso, disso. A cidade vai melhorar por causa disso. Então, nós criamos todo um ambiente de inteligência artificial que está bem embrionário, a gente vai crescer muito. Agora, eu sei que esse assunto, você está mergulhado até o tampo na inteligência artificial, está escrevendo, está com parceiro, está com sociedade, está com empresa nova. Vamos falar aí de inteligência artificial aí um pouco. Eu comecei, meu último livro, que eu escrevi quatro livros de ficção no Brasil e publiquei agora faz uns 6 meses, eu publiquei meu primeiro livro em inglês. E um dos personagens chama The Girl from Wudang, a garota de Wudang, né? Que é uma história de uma menina que foi criada nas montanhas da China, lutando Kung Fu, e um dia ela se envolve nos experimentos de neurociência e inteligência artificial. E aí tem alguns dos personagens desse livro são de inteligência artificial. E eu comecei, quando eu estava escrevendo esse livro, eu comecei a pesquisar o assunto, e aí a eventos do MIT, e a ler um bocado sobre isso, porque eu queria fazer com que a parte científica fosse razoavelmente possível. E aí eu pesquisei. Foram 8 anos escrevendo e pesquisando. E quando lançou o livro, o assunto virou o assunto da moda. Então eu dei sorte que na hora eu estava preparado também. E aí falou, bom, vamos investir nisso. A gente montou uma empresa, chama Silverside, que ajuda marcas a fazerem experimentos, a experimentar e a testar e entender o que são as possibilidades desse mundo da inteligência artificial. E o que a gente tem visto mais interessante disso é que a mudança, se você pensar em inteligência artificial como um tipo novo de computação, que em vez de ser programada, ela é preparada para aprender e fazer as coisas sozinha, andar por conta própria, ela passa a ser um jeito muito diferente de olhar para a tecnologia e de até estabelecer o que você espera da tecnologia. Então, a mudança disso é tão radical, tão importante, que a única coisa que a gente pode fazer no atual momento é experimentar o suficiente para conseguir enxergar um pouco do que ter um flash do que o futuro pode ser. Eu vi um dos cientistas que eu conversei durante a pesquisa, ele estava falando assim, olha, esse negócio de inteligência artificial pode ser maior do que certamente vai ser mais importante do que a Revolução Industrial. É possível que ela tenha um impacto tão grande quanto a descoberta do controle do fogo para a sociedade. Só que o problema é que, eu conversando com eles, o problema de uma descoberta tão grande, de um salto tão grande, é que ele é um salto que se em cima dele mesmo, né? Se você imagina, se você é o primeiro homem das cavernas que descobriu que aquele espírito vermelho que destrói, que matou a sua família, que devorou a sua família naquele incêndio, você pode pegar um pedacinho dele na ponta de um galho e levar e se aquecer de noite. Imagina que você é aquela pessoa. Se você disser para esse homem das cavernas lá, que olha, esse espírito quente do mal, agora que você controlou, sabia que se você puser o peixe que você pescou, puser em cima dele, ele fica melhor, ele dura mais, ele fica mais gostoso? Aí é possível, eu falei assim, não, eu acho que eu já vi isso, uns peixes torrados lá, e eu vi uns bichos comendo.
Ah, não, beleza, tá bom. Você sabia que você pode usar isso para espantar bicho? Eu sei, porque eu vejo que os bichos todos fogem. Mas agora isso daí é um nível, quando você está pensando um nível a partir daquilo, né? Você passa 2 níveis, por exemplo. Sabia que você pode pegar esse espírito e derreter pedra? Você pode. Sabia que se você derreter a pedra, você pode fazer uma pedra afiada que você põe na ponta do galho, você faz uma arma melhor do que o que você tem? Eu falei, isso eu não sabia. Agora, vai tentar, mas acho que ele ainda entende, mas agora vai explicar para ele que essas pedras derretidas podem fazer uma caverna num formato diferente. Que você pode pegar essas cavernas no formato diferente, pode empilhar uma em cima da outra. E que você pode ter cavernas empilhadas uma em cima da outra e fazer uma tribo maior do que qualquer coisa que ele já viu na vida. E que ele pode fazer uma ferramenta que vai fazer outras coisas e que vai se chamar máquina. E que uma dessas máquinas, inclusive, vai fazer um negócio chamado sorvete, que é gelado. Então, a máquina, o espírito quente vai fazer uma máquina. Como você vai explicar para o homem das cavernas que o fogo vai fazer sorvete? Não tem como. E eu acho que a gente está nesse momento. A gente consegue ter uns vislumbres muito rápidos do que esse futuro vai ser, mas você só consegue ver. Não dá para enxergar só sentando e pensando e lendo a respeito. Você precisa experimentar, precisa tentar fazer. Por isso que a gente montou uma empresa especializada em fazer, porque é fazendo o que você consegue aprender. Não tem nada escrito que você possa estudar o suficientemente avançado para você entender o que vem por aí. Essas mudanças, a gente não precisa ir lá tão longe na idade do fogo ou da pedra, mas a transição da internet tem muito a ver com isso, né? Eu trabalhei com computadores, né, de grande porte. Aí o pessoal dizia, não, é impossível ter um computador dentro de cada casa, porque o computador custa $milhões, não vai ter computador dentro de cada casa, porque o pessoal vai, de repente tem um microcomputador, de repente o microcomputador vira um telefone, de repente dentro do telefone tem uma coisa. Sei lá atrás não conseguia imaginar isso. Então, essas mudanças vão acontecendo e a gente fica tentando. Eu gosto dessa ideia de, vamos tentando ver o próximo passo, mas lá na frente sabe Deus o que vai acontecer. Imagina lá na IBM desenhando a motherboard do primeiro computador e tudo, se alguém dizer para eles, olha, é o seguinte, por conta disso que você acabou de fazer, um dia as pessoas vão parar de ir no cinema. O quê? Você está me lembrando também o Gutenberg, cara. O Gutenberg não inventou a imprensa, né? Ele inventou os tipos móveis. É uma grande... foi uma simplificação que a história contou dele, mas foi uma revolução muito grande, né? Agora, eu associo essa área que a gente está entrando como se fosse uma dimensão nova, né? Nós vivemos aqui nas 3 ou 4 dimensões, dependendo da sua filosofia, mas o fato é que a gente está entrando numa dimensão nova. É imprevisível. Os resultados realmente são imprevisíveis, né? Deixa eu pegar o gancho do Gutenberg aí. Eu li uma vez uma história que na época que o Gutenberg criou os tipos móveis, as freiras protestaram violentamente, porque elas escreviam a Bíblia e diziam, não, nunca a qualidade dessa máquina vai fazer igual a gente escreve aqui. Aí eu vejo isso, vamos puxar o assunto emprego, né? Você falar um pouquinho do assunto emprego, que toda a tecnologia, trabalhei no CERF por muitos anos, na década de 80 tinha milhares de digitadoras, tinha mais digitadoras do que todo o resto de perfil, por quê? Tudo tinha que ser digitado. Mas quem tirou o emprego delas? Nós. Quando a gente faz o imposto de renda, cada um faz o seu imposto de renda, não precisa ter a digitadora digitando. Então, essa lógica da mudança dos empregos, a tecnologia permanentemente está mudando e a IA vai entrar nisso também. Vamos pensar, o que você está pensando do assunto emprego aí? Como é que você se preocupa ou não se preocupa ou pensa como é que essas coisas podem acontecer? É a minha maior preocupação. Eu tento separar uma coisa da outra, assim, a minha perspectiva, minha opinião sobre essa tecnologia, sobre a onda tecnológica nova, como criativo e como usuário é uma coisa, a minha perspectiva pelo lado social,
como cidadão e como ser humano é bem diferente. Eu acho que me preocupa muito o que vai acontecer, mas eu não acho que seja uma coisa que a gente tenha muito o que fazer além de se preparar. Porque eu acho que o que você está dizendo, eu concordo plenamente, não é a primeira vez que a tecnologia vai tirar emprego de ninguém e não vai ser a última. Isso é o papel da tecnologia, é sempre mudar o jeito como as coisas são feitas, e aí quem está preso naquele jeito vai perder o emprego. Não tem o que fazer. Vai mudar, ou tem que mudar. Mas aquele emprego foi embora, você vai ter que ganhar um outro emprego. Né? E isso é parte do ciclo da economia, o ciclo do trabalho, o ciclo da ideia de emprego. Se isso não acontecesse, era só a única possibilidade disso não acontecer se não existisse emprego. Né? Então, esses ciclos acontecem. O problema nesse momento, que eu acho que é mais complexo, é que a velocidade com que isso está avançando agora é tão grande que não vai dar muito tempo das pessoas se prepararem. Então, quando eu vejo a discussão de que vamos parar, vamos protestar, essa coisa meio ludita, né, de vamos quebrar as máquinas. Isso daí é uma coisa que me preocupa, não porque eu acho que não faça sentido, não faz sentido, eu entendo completamente o medo, o querer que não aconteça, mas a coisa é tão rápida que o tempo que você está gastando tentando resistir é um tempo que você poderia estar gastando aprendendo para conseguir usar isso ao seu favor e influenciar de dentro, porque assim, não tem como você não para uma onda. Né? Onda não se... Imagina, você vai lá na beira da praia e está vindo a onda, você levanta a mão e para, se você tentar segurar a onda vai passar por você. O melhor que pode acontecer, na verdade, é ela passar por vocês. Provavelmente ela vai te dar um caixote. Vai te carregar. Ou você surfa, ou você corre para a areia. E tudo bem. Eu entendo que tem a gente que hoje fala assim, olha, quer saber? Estou muito velho para isso, não quer saber, eu vou correr para a areia, vou ficar só olhando, mas não é para mim. Eu entendo, tá bom. Tem gente que não quer mudar, não quer passar por essa mudança no nível que vai ter que passar. Mas, se quiser continuar na água, vai ter que aprender a surfar, porque parar a onda não tem como. Não, legal. Esse raciocínio é perfeito. Eu acho que a humanidade vai se ajustando, né? Nós já vivemos coisas parecidas. Da Revolução Industrial para 100 anos atrás, as pessoas trabalhavam 12 horas por dia, a garotada, criança com 10, 11 anos, trabalhava nas minas de carvão. Há 100 anos atrás entrou toda uma regulamentação que diz, não, 8 horas por dia, 40 horas por semana e tal. Agora já tem vários países trabalhando 32 horas por semana. Por que não 20 ou 30 ou 25? Né? O Thomas More, na sua ilha lá na Utopia, ele diz, olha, a pessoa tem que trabalhar 6 horas por dia, porque basta isso para gerar tudo que ela precisa. Opa, é uma linha de raciocínio. Eu fico pensando se a ideia que vai cair não é a ideia de emprego. Pois é. Provavelmente. Isso eu acho que é o que é uma possibilidade real. Assim, pode ser que não tenha por que as pessoas trabalharem mais. Existem alguns países já discutindo, alguns economistas discutindo assim com muita ênfase, né, que o Estado pode ser tão eficiente, arrecadar tanto, que daria condições de sobrevivência para a população, sem que o pessoal precisasse trabalhar, né? E o que acontece se a economia não precisar mais de gente para trabalhar? Aí tem um lado da legislação. Essa pergunta. Tem o lado da legislação. A gente tem que olhar esse lado social também para dizer, olha, se não precisa todo mundo trabalhar 8 horas, vamos dedicar um tempo às artes marciais, a escrever livro, fazer assim. Vamos fazer coisas agradáveis, não necessariamente para trazer a comida para casa. Não, essa lógica que tem que ser uma mudança. Eu li uma matéria que tratava da sua vida, que você fala da inteligência artificial com 4 abordagens, né? Como é que era a humana, a empresarial, social. Fala aí essas 4 abordagens aí. Eu acho que isso daí tem a ver com essa... Para mim, as pessoas me perguntam, você é contra ou a favor? Porque às vezes eu escrevo criticando, às vezes eu escrevo
falando bem. Eu falei, mas o que você acha? Eu falei, olha, eu separo minha opinião em 4 níveis diferentes. Tem meu nível pessoal, eu como indivíduo, eu acho que cada um dos níveis tem a onda está vindo. Eu vou surfar ou vou correr para a areia, né? Então, eu como indivíduo, eu decidi surfar. Falei assim, olha, eu vou aprender, porque eu gosto da ideia de aprender uma coisa completamente nova e ver o que isso vai ser, como é que isso vai mudar o que isso vai mudar na minha vida. Então, no lado pessoal, eu decidi que eu surfo. No lado empresarial, eu como empresário, eu olho, eu tenho a opção de dizer assim, olha, eu vou surfar isso e vou preparar a minha empresa para esse mundo que não existe nada que não seja, que não vai existir nada que não tenha um componente de inteligência artificial, ou eu vou correr para a areia e dizer assim, não, a minha empresa vai ser uma empresa que vai ser contra isso, eu vou tirar proveito, vou me vender exatamente por não entrar nessa onda. É uma opção, eu acho que é uma opção real e tem gente que vai fazer para um lado por outro. Eu decidi que empresarialmente eu também vou surfar essa onda. Tem o lado da indústria, o lado da indústria que você trabalha, que você faz. No meu caso é a propaganda. Na indústria da propaganda me preocupa muito o impacto que isso vai ter, porque isso vai fazer com que a necessidade, o volume de pessoas trabalhando nas agências seja menor. Então, vai ter muita gente que vai perder emprego antes de um emprego novo ser criado. E aí, nesse vácuo, vai ter gente que vai ficar descolocada. E são amigos meus, então me preocupa. Eu gostaria de ser contra, de correr para a areia, mas não tem como. Então, eu estou meio ali tentando ver o que a gente faz, tentando ajudar o resto da indústria a se entender. E eu acho que tem um último lado, que é como cidadão, como é que a gente vê, como sociedade, como que a gente vai responder a isso pelo lado de legislação, pelo lado de controle, para que a gente não acabe criando uma camada de máquina que controla a nossa vida, que a gente não tenha controle sobre ela e um dia ela comece a tomar decisões que são contra o que a gente gostaria que fosse. Legal. Mas aí entra o meu lado escritor, começa aí eu sou escritor, aí eu estou todo na areia atirando na onda. O PJ, você está sentado numa cadeira onde você tem olhos muito especiais sobre a sociedade como um todo, né? Tem questões muito políticas também. Aí nos Estados Unidos está um momento muito assim, volátil, né? Muito sensível de política, mas a gente sabe que a sociedade se comporta como uma manada, né? Tem várias discussões sobre isso, mas você teve um papel muito importante aí, trazendo para o ODS, acho que 5 da saúde, na Covid, né? Onde você viu a manada indo para uma direção e você trabalhou para levar a manada para outro lado. Compartilha um pouquinho essa experiência e como é que você conseguiu aquele resultado tão extraordinário, cara. Então, quando o Covid começou e foi todo mundo parar, ficar trancado, ficou todo mundo trancado dentro de casa sem saber o que ia acontecer. Lockdown. Foi trauma para todo mundo, né? E eu lembro quando chegou em dezembro, todo mundo passou os primeiros meses tentando entender como ia conseguir, se ainda ia ter emprego, se a empresa que tinha contratado ainda ia precisar de vocês. Ninguém sabia como seria o resultado da vida própria, né? Quando chegou o primeiro Natal e Réveillon naquele ano do Covid, foi a hora que todo mundo conseguiu parar e falou assim, olha, o mundo não acabou, vamos descansar e vamos preparar para o ano que vem. Foi mais ou menos nessa época que os cientistas anunciaram que tinham descoberto a vacina. Então, o grande desafio que ninguém sabia se ia conseguir chegar ou não, que era o científico, chegou. Olha, existia uma tecnologia que ninguém dava muito bola porque era muito cara, mas que resolve esse problema, que conseguiu chegar na vacina, que era cara, mas diante do que a gente tem na mão, é uma pechincha. Sim.
Então, vamos pegar e vamos fazer. Olha, aí agora tem um problema de que é uma vacina cara de distribuir e a logística dela é muito difícil. Se batalhou, assim, achamos um jeito de distribuir. E aí, quando começou a se falar no assunto, descobriu que metade do mundo não estava disposto a tomar a vacina. O que é compreensível. Você vai tomar uma vacina que ninguém conhece, nem sabe Experimental. O medo é justificável. E aí o mundo se dividiu, como tudo que acontece hoje. Metade do mundo falou assim, olha, eu vou tomar vacina, outra metade do mundo falou, nem ferrando que eu vou tomar essa vacina. E aí o Ad Council, que é uma organização sem fins lucrativos aqui americana, que é especializada em ligar causas aos grandes veículos publicitários e as agências para conseguir fazer grandes movimentos de opinião pública, ligou para a gente e falou assim, olha, o que a gente faz? A gente tem que trabalhar todo mundo junto, vamos juntar o mercado. Só que como era Natal e Réveillon, depois de meses tão traumáticos, ninguém... todo mundo falou assim, olha, eu posso ajudar, mas em janeiro. Agora eu prometi para o meu time que ia descansar. Que a gente ia descansar. Eu chamei o meu time e falei assim, gente, não dá. Eu sei que eu prometi descansar, mas não dá tempo. A gente tem que ajudar aqui. A gente passou um tempo olhando os números, olhando a pesquisa e vendo o que era. A gente descobriu algumas coisas importantes. O primeiro é que o problema da vacinação não era tão grande quanto a gente imaginava. Ele era gigante pelo impacto, mas o escopo real dele era pequeno. Imagina que você tem o seguinte, tem 30% da população nos Estados Unidos estava decidido a tomar a vacina. Você tinha 20% que estava decidido a não tomar a vacina. Sobrou 50%. Sobrou 50%. Esses 50% que tinha, ele não adianta, não tem o que fazer. Quem vai tomar, ótimo. Quem não vai tomar, eu não tenho como convencer, eles nunca vão tomar. Só que aí eu precisava convencer entre 70% e 80% das pessoas. Significa que aqueles outros 50% eu precisava ter inteiro. Ainda é um problema muito grande. Falei, bom, vamos ver como é que quebra esse número um pouquinho mais. Bom, entre as pessoas que não têm certeza que vão tomar, metade, né, um pouquinho mais da metade, era mais ou menos 30% desses 50%, estavam esperando para ver o primeiro 50% tomar, para ver se eles iam morrer. Se eles não morressem, se não ficasse doente, eles tomavam. Então, para esses, não adianta fazer nada também, porque esse aqui só tem que esperar. Se esses 50% morrer, eles não tomam. Se esses 50% sobreviver e ficar bem, eles tomam. Então, passa para a lista, não é problema meu. E eu passei a ter 20% aqui, que era o meu problema. Só que eram 20% que eu precisava ter inteiro. Mas agora tudo bem. Agora eu pego todo o mercado publicitário, todos os veículos, todas as marcas, todo mundo diz, olha, vamos focar nesses 20% aqui. O que esses 20% estão dizendo para a gente? Que eles estão com medo, eles acham que isso aqui não vai dar certo e que eles tendem a não tomar. E eles não acreditam que o governo dizendo para eles tome, porque eu estou dizendo para tomar, é uma justificativa que ele vai conseguir convencer, porque o governo não convence ninguém. Esse era o problema que eu tinha. Então, a gente chegou para eles e disse, olha, vamos fazer uma campanha inteira dizendo assim, olha, não precisa acreditar em mim, mas aqui está a informação que a gente tem, a mais atual, então é com você. E olha essas informações, vê se você acredita ou não, e pronto. Só de ter dito trabalhar dessa maneira e baixado a guarda, fantástico. As pessoas tomaram. Então, esses 20% inteiro tomaram a vacina e aí chegou no nível que a gente precisava para poder baixar as curvas e chegar e dar tempo de reverter o processo. Cara, isso é o ODS 3, né? Na verdade, eu falei errado, ODS 5. ODS 5 é de igualdade de gênero. Perdão aí, não posso deixar registrado que a internet é eterna, né? Na verdade, você falou do ODS 3 e parabéns, cara. Que trabalho belíssimo você fez aí, viu? O ODS 5 trata de diversidade também. O PJ, nos livros dele, tratou de raça, os preconceitos de raça e de religião e de matriz africana.
Ele tratou disso aí muito bem nos livros também, né, PJ? Foi uma... Eu passei os 10 primeiros anos, meus 10 primeiros anos como escritor, pesquisando religiões de matriz africana, porque é um assunto, eu sempre gostei de mitologia e um dia eu me dei conta que eu sabia mais sobre Thor do que sobre Xangô. E aí eu falei, isso aqui não pode ter certo. Eu não posso saber mais sobre mitologia grega e romana do que é tão longe da nossa sociedade e não saber nada sobre a mitologia iorubá, que faz tão parte da nossa cultura. Eu ouvia música do livro de lia livros de Jorge Amado, via a vida inteira, ouvia a música do Caetano Veloso, mas não sabia nada do que eles estavam dizendo. Aí falei, agora eu vou pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar, gostei do assunto, e passei aí ele virou uma batalha também sobre de criar orgulho, né? esse orgulho sobre esse DNA africano da sociedade brasileira. Legal. PJ, nós estamos já com o nosso horário já completando aí 1 hora e pouquinho, mas eu queria ainda ouvir de você um negócio que eu também li, que tem a ver com uma Inside Machine, coisa parecida. Uhum. É um protótipo, um evento, uma empresa que você está envolvida na área de inteligência artificial. O que é isso? Conta para a gente. Um protótipo de um projeto que a gente fez, que a gente descobriu que quando você está tentando falar com o público, um passo fundamental é você conversar com eles. É a parte pessoal. Mas você nem sempre tem o público no seu escritório, na frente do Zoom, sei lá, para conversar. Às vezes você precisa estar ali, na hora que você precisa, você tem uma pergunta, você não tem como fazer. Então a gente descobriu que quando a gente treina um GPT para se com a personalidade de um determinado tipo de pessoa e coloca ele à disposição 24/7 das pessoas que estão criando para esse público, esse GPT pode não dar informação tão precisa e tão quente e inspiradora quanto conversar com uma pessoa de verdade, mas o acesso 24/7, a facilidade de falar com essa pessoa falsa, ela é muito poderosa para te dar inspiração. Então, a gente criou essa máquina de inspiração que a gente chamou de Insight Machine, que é isso, é uma maneira que a gente tem de pegar dados sobre um determinado grupo, uma determinada audiência e rapidamente transformar num chat GPT da vida, que você possa conversar com ela e fazer pergunta e entender, não para que ela te dê uma resposta verdadeira, mas para que ela te dê a inspiração para uma ideia. O Insight Machine, que a gente chama, não é uma máquina que te dá um insight, é uma máquina que te ajuda a ter um insight na sua própria cabeça. É uma mecânica que apareceu de usar, de novo, aquele negócio. As pessoas às vezes acham que os computadores vão dar todas as respostas do mundo. A experiência que eu tenho não é essa. A experiência que eu tenho é que ela vai eles vão ajuda. Te dar um processo que vai fazer com que você tenha ideias que você não teria tido sem essa conversa. Isso que você descreveu, você criou tipo uma persona, isso? Que você vai. É uma máquina de criar personas. Uma máquina de criar personas. Perfeito. Legal. Joel, vamos para o encerramento aí. Coloque as suas palavras de encerramento. Eu acho que a gente está aqui no nível super elevado, né, de discussão. Esse painel de hoje, ele realmente está na estratosfera, né? Que legal a gente ter um depoimento tão correto, tão brilhante aqui, de uma pessoa que pegou o ODS 4, né, e está aprendendo sem parar, nunca parou de aprender. Se eu posso pegar um resumo aqui, acho que a minha visão é essa: você é uma pessoa que está aprendendo, está sempre um pouco antecipando as coisas, né, e está colhendo os frutos dessa tua atitude. Parabéns, cara, uma honra para nós estar aqui te ouvindo. Né? Tomara prazer é meu. Você está constantemente colhendo fruto, tem o risco de vez em quando cair a jaca na cabeça. Mas a gente continua tentando. Legal. Muito bem. Parabéns. E aí, PJ, faça suas considerações finais. É um super prazer estar aqui. Eu acho que
e qualquer pessoa que tenha tido o luxo de desenvolver experiência em qualquer carreira que seja, tem obrigação de, em algum momento, dedicar parte do seu tempo e do seu conhecimento e dos seus conhecimentos, das suas relações, a fazer o mundo ficar um pouco melhor para as gerações que estão vindo aí. Então, o trabalho que vocês fazem é muito importante. É bom poder estar aqui ajudando nisso também. Bom, PJ, a gente agradece bastante, foi sensacional. E toda vez que a gente consegue trocar informações dessa maneira que a gente trocou, a gente está ajudando a humanidade a pensar, a ser criativa e não ser pessimista, né? O mundo pode ser melhor desde que as ferramentas sejam usadas para o bem, né? Então, a ferramenta pode ser usada para o mal ou para o bem, seja para o bem. Esse tipo de diálogo com criatividade, com iniciativa, com acoplamento de ideias é o que a gente espera que dezenas, milhares de pessoas assistam, troquem ideias e vão melhorando, porque eu sou um otimista, Nato, você sabe disso. Somos nós dois. Tem tendência, dá para ser melhor com toda a tecnologia que está vindo, quanto mais tecnologia vier, mais chances de melhorar a vida de todo mundo. Então, vamos nessa direção, a gente agradece bastante a presença, a disponibilidade, toda a tranquilidade aí, sem preocupação nenhuma com o horário, com nada, e a gente vai encerrando por aqui. Lembrando que Arando Land, reforçando o que o Paulo falou, é uma grande fórum de intercâmbio de informações, né, de boas práticas de sustentabilidade. Nossa grande mensagem é essa. Traga sua boa prática, seu exemplo de alguma coisa que você fez ou que você vai fazer, um projeto, coloque Arando Land, porque a sociedade precisa conhecer o que está sendo feito. Arando Land é uma vitrine, é também uma vitrine, PJ, para a gente mostrar tudo de legal que está acontecendo e ganhar tração, ganhar velocidade nessa transformação que a sociedade está passando, né? É isso que é nosso propósito, não é isso, Paulo? Não, é verdade. E a gente acabou tratando praticamente de todos os ODS aqui. Falamos de saúde, falamos de educação, falamos de agro, falamos de cidades, de diversidade, de tudo. Então, é assim, a sustentabilidade é isso, é a nossa vida, é transversal na nossa vida, como é a tecnologia, como é a publicidade, né? Então, a gente juntou essas coisas todas e foi uma mensagem fantástica. Obrigado aí. Muito obrigado, muito obrigado. Isso vai ser bem interessante. Obrigado, foi um prazer. Valeu.